Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, sejam todos muito bem-vindos, né? A nossa Casa de Paz e Amor, em mais um trabalho de Evangelho, Vibração e Paz. Hoje, nós estamos muito felizes por contar com um velho amigo, conhecido de todos vocês, Ailton Zanardo, que vai falar conosco sobre o livro, né? Hoje é a primeira semana do mês, a gente faz aquela paradinha no nosso módulo para falar sobre o livro indicado pela Diretoria de Doutrina. E hoje o Ailton vai falar sobre o livro Estante da Vida. Vamos observar bem se ele continua o dom da palavra. Nós temos a Tuti Gaetani, que vai fazer para a gente a prece de início, né, e a prece final. A Vera Romei, que vai fazer a vibração das águas. Eu vou fazer a vibração dos passos, Patrícia Namura, e a Priscila Messinger vai fazer a psicografia. Então, desde já, vamos já fechando os nossos olhos, nos conectando com a espiritualidade amiga, com os nossos mentores que nos auxiliaram, nos guiaram até aqui, mais essa noite. Nesse local que é para nós um porto seguro, onde nós podemos nos refazer, onde nós podemos nos reequilibrar, onde nós podemos aprender, refletir. Então, que nós possamos deixar que a espiritualidade nos envolva. Esses irmãos benfeitores, liderados por Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, que já estão a postos, nos observando, atentos a tudo que nós precisamos ouvir e receber esta noite. Que nós possamos deixar o nosso coração sereno, a nossa mente totalmente aberta, para poder absorver tudo que nos foi preparado nessa noite. E assim nós vamos dar início com a prece, com a nossa querida Tuti. Envolvidos que já estamos, pelos mentores da nossa casa, pelos nossos mentores, por essa espiritualidade amiga que nos envolve, nos acolhe neste momento. E vamos sentindo o nosso Mestre Jesus, que com os braços abertos, está muito feliz por ver-nos aqui hoje. E nos abraça calorosamente, dizendo para nós, que bom que vocês estão aqui. Que essa espiritualidade amiga que nos envolve neste momento, nos permita ter ouvidos de ouvir e coração de sentir os ensinamentos desta noite. E que essa mesma espiritualidade amiga envolva este amigo querido que passará os ensinamentos da noite. Que assim seja. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos envolva. Que seus mensageiros inspirem as nossas palavras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei, item 8. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então a religião, não mais desmentida pela ciência, adquire uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão, e não se lhe poderá opor à lógica irresistível dos fatos. Mensagem do livro Estante da Vida,
Cristo e Vida, capítulo 22. Pelo irmão X, pseudônimo de Humberto de Campos. Meu amigo, já que os amigos espirituais não acreditam na salvação pela fé, e sim pelas obras, sem as quais a fé se revestiria de quase nenhum valor, diga-nos, sem muitas palavras, que significa a influência de Jesus no mundo. Irmão X responde: antes de tudo, digo-vos que se precisamos de Jesus, sentido e crido, não podemos dispensar Jesus compreendido e aplicado. E já que você nos pede uma síntese, lhe darei uma série. Cristo na existência, caridade. Cristo no lar, harmonia. Cristo no templo, discernimento. Cristo na escola, educação. Cristo na palavra, brandura. Cristo na justiça, misericórdia. Cristo na inteligência, proveito. Cristo no estudo, orientação. Cristo no sexo, responsabilidade. Cristo no trabalho, eficiência. Cristo na profissão, idoneidade. Cristo na alegria, continência. Cristo na dor, resignação. Cristo nas relações, solidariedade. Cristo na obrigação, diligência. Cristo no cansaço, refazimento. Cristo no repouso, disciplina. Cristo no compromisso, lealdade. Cristo no tempo, serviço. Cristo na morte, vida eterna. Pois bem, meus amigos, quando nós vamos falar de um livro, e nesse caso, O Estante da Vida, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Irmão X, que é o pseudônimo de Humberto de Campos, nós temos que analisar o que é o livro, qual o propósito desse livro, qual o autor, ou no caso os autores, né, encarnado e o espírito desse livro, qual a proposta desse livro. Pois bem, Chico Xavier publicou 416 livros. O primeiro dele, em 1931, Parnaso de Além-Túmulo, por Espíritos Diversos. E o 416º, no ano 2000, chamado Amor e Verdade. Ambos por Espíritos Diversos. Esse livro do Chico, Estante da Vida, pelo Humberto de Campos, ou pelo Irmão X, é o 99º livro do Chico. E esse livro, ele foi publicado em homenagem ao centenário do desencarne de Allan Kardec. Então, esse livro ele já traz uma característica muito interessante. É um livro que homenageia Kardec. Então, é um livro que ele não sai dos fundamentos da doutrina espírita. Né? Quais são esses fundamentos? A crença de um Deus único. Ele não sai do fundamento de vida após morte ou da imortalidade da alma. Ele não sai dos ensinamentos que há muitas moradas na casa do Pai. Ele não sai dos ensinamentos da lei de reencarnação e ação e reação. Ele não sai da lei de progresso. Então nós temos que entender que esse livro, ele é essencialmente um tributo ou uma homenagem a tudo que Kardec fez, publicou e codificou. Bom, aí vem o espírito Humberto de Campos. E por que Humberto de Campos? Dessas 416 obras do Chico, 114 dessas obras foram publicadas por Bezerra de Menezes. Foi o maior autor individual que psicografou através de Chico Xavier. Depois dele, com 16 obras, veio Cornélio Pires. Cornélio Pires, ele trazia prosas, poemas, que vinha de consolação às necessidades das pessoas que estavam chegando junto à doutrina. 19 desses livros foram psicografados por André Luiz. E André Luiz, ele trazia uma característica muito própria, que os livros de André Luiz eram livros muito técnicos científicos e muito alinhados à parte mediúnica.
Já os livros de Emmanuel, além de serem livros históricos, eles eram completamente alinhados aos ensinos cristãos, a Jesus. Mesmo nos diversos tipos literários, fosse romance, fosse uma mensagem, sempre o fundo dos relatos de Emmanuel eram evangélicos. E aí nós temos o Humberto de Campos, que publica 14 obras através do Chico, e as obras de Humberto de Campos são obras investigativas, são entrevistas, são crônicas e são reportagens. Então, cada espírito tem uma característica que, ao momento necessário, eles lançavam mão do dom mediúnico de Chico para fazer essa publicação. Então, se nós estamos falando de um livro psicografado por Chico Xavier através do espírito de Humberto de Campos, nós estamos falando de um livro de investigação, de entrevistas, de crônicas e de reportagens. Num centenário que marca e que respeita os tributos de Kardec. E por que eu faço todo esse preâmbulo? Porque é muito comum, quando as pessoas compram esse livro, que tem 40 capítulos, falam assim, é um livrinho básico, são 40 mensagens, 40 historinhas. E é muito comum em livros de mensagens a gente ouvir isso. São livros de vários espíritos, são livros de mensagens. E nós temos que entender que na doutrina espírita, nada é tão simplista assim. Este é um livro que traz 40 temas de estudos. 40 temas de estudos que, se soubermos fazer, levaríamos muito tempo para abordar todos eles. Nesse livro, Estante da Vida, Humberto de Campos, ele já inicia o seu primeiro relato num encontro que ele tem com Marilyn Monroe. Quando esta ainda, depois de anos desencarnada, encontrava-se ainda ligada ao seu túmulo. Humberto de Campos traz nesta obra um desafio que um ateu fez para Bezerra de Menezes, num confronto direto sobre a postura dos espíritas dentro do charlatanismo e Bezerra confrontando onde a postura dos ateus na consolação aos aflitos. Este livro traz a entrevista de um espírito com o seu mentor na hora do encarne, porque nós pensamos tanto, como será o nosso desencarne? E as mesmas dúvidas que nós temos para desencarnar, nós temos quando vamos encarnar. Humberto de Campos traz aqui passagens e relatos que Jesus teve com Nicodemos, com Simeão, com Paulo de Tarso, com Tiago Maior. Nós encontramos aqui, neste livro, postura dos espíritas diante de um trabalho espírita. Quanto de nós aqui estamos hoje atento ao que a doutrina espírita nos traz? Ou estamos aqui simplesmente pensando no problema lá de fora, no serviço, no trânsito, nas questões financeiras? E aí ele questiona, o quanto a afinidade espiritual de um trabalho é fundamental. Mais do que isso, em outro capítulo ele questiona, onde um mentor questionando outro mentor diz por que é tão difícil, durante um trabalho mediúnico, manter os médiuns trabalhadores sintonizados. Olha a nossa responsabilidade enquanto um trabalhador espírita. Ele fala da nossa relação com o mentor, porque a gente tem uma ideia que o nosso mentor está aqui somente para nos orientar. O trabalho quem tem que fazer é o mentor. E quando a gente erra, ainda a gente fala, poxa, o meu mentor não me avisou, não podia ter me inspirado. E aí ele coloca que a relação de mentor conosco é de reciprocidade. Não é uma via mentor para mim, mas eu para mentor. E a gente consegue muitas vezes ter essa reciprocidade com o nosso mentor.
Aí ele coloca as interferências que nós temos dos guias espirituais bons e não tão bons na nossa ação cotidiana, a nossa postura, a nossa disciplina, o nosso palavreado, tudo isso implica quem está conosco no nosso dia a dia. E a postura daqueles que se dizem espíritas, diz um outro capítulo. E o espírita que é feito a fofoca, a maledicência, a melindre, a birras, porque eu não posso isso, eu não aceito isso, eu me magoei com aquilo. E aí ele aborda onde está a maturidade daquele que segue Kardec, que sempre nos cobrou razão. E razão se resolve com diálogo. Então, aonde está o tempo que perdemos com sentimentos vãos, quando poderia-se, numa boa conversa, resolver as questões? Isso está nos 40 capítulos que Humberto de Campos traz na forma de relatos, de encontro, de observação. Mas, nisso tudo, por que o livro chama Estante da Vida? Bom, já falei que era Chico, já falei que é Humberto de Campos, que é em forma de reportagem, já falei que é em homenagem ao centenário de Kardec, portanto não foge a Kardec, mas por que chama-se Estante da Vida? E o que é uma estante? Uma estante é um móvel sólido, que precisa ter uma base, seja essa base o chão, o solo, ou seja essa base uma parede, mas algo que lhe dá sustentação. E estante, ao contrário de prateleiras, ela é um móvel com compartimentos. Se nós estamos falando de estante da vida, então nós estamos falando em alguma coisa com compartimentos e que está sólida, sustentada por algo sólido. E o que é vida? Vida é o princípio maravilhoso que o Criador nos deu, Deus, e que é imortal. Fomos criados por Deus, mas nunca mais deixaremos de crescer, de evoluir. Se é estante da vida, nós estamos falando em algo que nós somos, porque fomos criados por Deus, repletos de compartimentos, muito bem sustentado e estruturado nessa caminhada evolutiva. Quem nos sustenta? Deus. Então, quando a gente fala numa estante da vida, nós estamos falando em compartimento que temos ou somos, pautado, sustentado por Deus. Esses compartimentos, essas estantes que nós somos ou temos, elas comportam muitas coisas. O que uma estante traz? Ela traz souvenir, ela traz retrato, ela traz a música, ela traz o livro que nos educa. Ela comporta muitas coisas que refletem o que nós somos. Se você entra na casa de uma pessoa e tem lá um móvel, uma estante ou algo que o valha, uns vão ter flores, outros vão ter mais enfeites, outros vão ter mais livros, outros vão ter mais discos, e isso já vai definindo um pouco quem é aquela pessoa. Mas vocês repararam, se alguém tiver um móvel desse há 30 anos, você já reparou como a gente já mudou a estante que nós tínhamos lá? Essa estante já recebeu uma televisão branca e preta, ela já recebeu uma televisão de tubo, hoje ela tem um plasma, ela já recebeu uma vitrola, um 3 em 1, um toca-disco, hoje ela recebe um conteúdo de mídia. Ela já recebeu um telefone fixo. Hoje ela recebe um mini aparelho de celular. Ela já recebia chaves. Hoje ela recebe, quando muito, um controle remoto. A nossa estante vai mudando. Assim como nós
vamos mudando. Quando nós falamos, o livro chama-se Estante da Vida, é uma homenagem ao centenário de Kardec, e Kardec é um dos mais disciplinados e fervorosos discípulos de Pestalozzi, nós estamos falando numa estante que traz pelo menos 3 compartimentos: cérebro, ou razão, coração, ou sentimento, e mãos, ou ação e caridade. Então, quando nós vamos estudar qualquer um dos 40 capítulos desse livro, nós temos que entender que esse livro, antes de tudo, ele tem que ser lido e pautado pela nossa razão. O que esse pesquisador, esse investigador, chamado Humberto de Campos, ou Irmão X, quer nos trazer, quer nos alertar. Feito isso, ele pede para que nós tenhamos empatia por essa história, porque qualquer uma dessas histórias tem a ver conosco, pode se passar conosco. E empatia significa colocar-se no lugar daquele que está vivendo aquilo, significa sentir o que o outro está sentindo. E no terceiro compartimento da nossa estante é como nós podemos agir para que não cometemos os mesmos erros, para que nós possamos aprender com esses erros. Fazendo da doutrina espírita, não uma doutrina que vem ao nosso encontro, que me serve para alguma coisa, mas fazendo da doutrina espírita uma doutrina que faz com que eu, enquanto adepto dela, mudo o meio ao que ela está inserida. Eu não estou no espiritismo para ganhar alguma coisa ou para ter benefício de nada. Eu estou no espiritismo para doar o que há de melhor, dentro dos limites que eu tenho. O que virá em consequência disso faz parte da lei de ação, de causa e efeito. Então, meus amigos, quando nós vamos pegar um livro feito esse, em homenagem ao centenário de Kardec, ou quando nós vamos pegar qualquer obra espírita, por mais simples que ela possa parecer, aqueles livrinhos mínimos de mensagem que tem 100 e tantas mensagens, cada mensagem daquela tem um porquê dela estar ali. Tem uma advertência em nossa razão. Ela exige de cada um de nós um despertar de sentimento. E ela exige de cada um de nós uma mudança. Por isso, na mensagem que nós lemos, não adianta simplesmente ler um livrinho de mensagem e falar, ai, que bonito, né? Ele foi sentido, ele foi crido, como disse Irmão X. Não. Ele tem que ser compreendido. E ele tem que ser vivido. E para ser compreendido e vivido, não dá para dissociar razão, sentimento e ação. Não dá para dissociar ciência, filosofia e moralidade. Eu vejo muitas pessoas dizerem hoje, ao estudar as obras espíritas, às vezes é difícil compreender, eu distou da obra espírita, muitas coisas chegam nos dias de hoje, ainda bem que chegam nos dias de hoje, porque é a hora, talvez, de nós começarmos a limpar, né, as estantes e começar a pôr coisas novas. Então, questionar, refletir, buscar, faz parte desse exercício de razão. Se não estiver fora dos fundamentos da doutrina, que é o monoteísmo, a evolução, a possibilidade de comunicação e existência, correlação com os desencarnados e a lei de causa e efeito, tudo dentro da doutrina é válido. Se eu consigo, a partir daí, sentir e desse sentir praticar, eu estou vivendo espiritismo. Independente se o texto lido seja de qualquer outra religião. Hoje, depois de reencontrar com um amigo que eu não via há muito tempo, inclusive aqui do Paz e Amor, e hoje eu trabalho com ele, ele diz uma coisa muito interessante.
Ele falou para mim, numa conversa que nós tivemos nos últimos tempos. Ser espírita e viver espiritismo é procurar seguir os fundamentos da doutrina e ser fiel a Jesus. Seguindo o fundamento da doutrina e sendo fiel a Jesus, tudo hoje em dia é espiritismo. Tudo cabe dentro da doutrina. Chegou a hora dessa doutrina ser muito mais vivenciada do que numerada em questão 1, questão 2, questão 3, questão 4. Está na hora de nós tirarmos a doutrina de um dos compartimentos da nossa estante e começar a pôr nas nossas estantes os retratos que nós tiremos e vamos tirar da vivência dessa doutrina. Então vamos começar a modificar a estante de nossa vida. Vamos começar a ser um espírita no literal da palavra. Às vezes eu escuto falar, existem espíritas mais ortodoxos, conservadores e espíritas progressistas. Todo espírita é progressista. Se ele for tradicional ortodoxo, ele não é espírita. Porque espiritismo é uma doutrina evolutiva. Ser espírita é evoluir. Evoluir é estar sintonizado com os dias de hoje. É estar sintonizado com o que a sociedade precisa hoje em dia. Então, essa estante da vida está na hora de ser modificada. Sem perdermos Kardec, né, na sua razão, no seu sentir e na sua ação, na sua caridade, óbvio, sem perder esse Kardec jamais, sem perder o principal, o que Jesus nos ensinou. Por isso, hoje, o grande propósito de ser espírita é viver o Evangelho. Viva o Evangelho e seja o melhor espírita que você puder ser. O melhor cristão é o melhor espírita, é o melhor católico, é o melhor protestante, é o melhor budista, é o melhor islamista, é o melhor judeu. O que há de melhor é entendermos que podemos viver em plenitude esse Evangelho do Cristo, alinhado a esse espiritismo. Façamos da nossa estante da vida o que melhor que nós pudermos, sem desanimar, sem achar que estamos no caminho errado e sem tantos mimimis. Está na hora do espírito amadurecer, como o espírito que Jesus espera que nós sejamos e que Ele nos abençoe. Bom, quem nasce com dom, permanece com o dom da fala, né? Obrigada, Ailton, por tanta reflexão importante. E assim nós vamos compreendendo que ser espírita não é uma escolha, é um comprometimento, é um compromisso. E é um compromisso conosco mesmo. Através dos valores, através dos princípios, daquilo que acreditamos e que necessariamente precisamos praticar. E nós vamos agora passando para o nosso momento do passe, fechando os nossos olhos, buscando a imagem do nosso amigo, fiel companheiro Jesus, que mais uma vez vem ao nosso encontro, sorrindo, feliz, estendendo os seus braços para cada um de nós, para que nós possamos ter esse instante mais próximo. Que nós possamos chegar no nosso coração, junto do coração do Cristo. E aproveitar esse instante para fazer o nosso reabastecimento. E assim os médios, que já se prepararam, que já foram envolvidos, vão captando essas energias, que também já foram preparadas por todas as equipes de médicos, de químicos, de biólogos, pelas servas de Maria, pelas irmãs de Clara. Nós vamos sentindo um ambiente fraternal, amoroso, salutar. E é com os olhos no Cristo, com esse abraço, mantendo os nossos corações unidos, é que nós vamos iniciando o passe. Primeiramente,
nós vamos sentindo uma energia que vai nos higienizar do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, todos os centros de força. São higienizados, todas as energias densas, pesadas, são desfeitas. E então, uma luz potente, vibrante, vinda do alto, começa no nosso centro de força coronário, frontal, trabalhando as nossas ligações com a espiritualidade, com os pilares da espiritualidade, com a crença em Deus, com a confiança, com a fé. Trabalhando também os nossos pensamentos, para que eles sejam de otimismo, de positividade, de confiança, de certeza de que estamos caminhando em busca da nossa evolução. E caso haja tropeços, faz parte do aprendizado. É importante seguir firme, avante, sem desânimo. Nós vamos sentindo agora essa luz chegar no nosso centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, e ali vai trabalhar o nosso aparelho respiratório, o nosso aparelho fonético. Nós vamos inspirando uma atmosfera benfazeja que nos harmoniza e faz com que nós tenhamos palavras de ânimo, de fortalecimento, de encorajamento, que nós possamos, através da nossa fala, levar nossos companheiros à evolução, ao progresso, à busca de um ser melhor. Também essa luz invade agora o nosso centro de força cardíaco, na altura do nosso coração. E ali nós vamos trabalhar os nossos sentimentos, que eles possam se enternecer diante do coração do Cristo e que nós possamos potencializar o amor que há em nós, a tolerância, a paciência, a compreensão, o carinho, a mansuetude. Que todos esses exemplos, tão bem vivenciados pelo Mestre Jesus, possam ser potencializados na nossa vida, na nossa caminhada e principalmente nas nossas atitudes. Vamos sentindo agora o nosso centro de força gástrico sendo trabalhado. E ali também uma purificação, uma higienização é feita, retirando essas energias densas que nós muitas vezes acumulamos, não só pela alimentação desequilibrada, mas principalmente pelos pensamentos desequilibrantes. As mágoas, as tristezas, os rancores, tudo aquilo que só nos traz peso, só nos traz dor, nesse instante é desfeito. E aí no nosso centro de força esplênico, nós vamos agora potencializando a força do Cristo que chega até nós para reorganizar as nossas estruturas orgânicas, o nosso sistema hematológico, para que as nossas células sejam dinamizadas e que possam correr por todo o nosso organismo, nos levando uma energia potente, que nos defende, que nos equilibra diante de todos os embates que a vida possa nos apresentar. Nós vamos agora no nosso centro de força genésico, e ali também essa luz pulsa, ilumina, equilibra, porque nós somos co-criadores, somos capazes de criar o amor, a paz, a cooperação, a solidariedade. Somos não só capazes, mas somos também responsáveis por essa criação. Então que possamos
potencializar esse centro de força para que a gente possa colaborar com o Cristo e com Deus, ofertando o nosso melhor para esse mundo que desejamos que seja cada vez melhor. E agora essas luzes, essas energias envolvem nossos centros, os nossos membros inferiores, o nosso centro de força básico. Vai até a planta dos nossos pés, sobe iluminando vértebra a vértebra e no alto da nossa cabeça forma então um grande halo de luz, onde nós nos sentimos totalmente equilibrados, preparados, fortalecidos, capazes de sustentar não só o nosso corpo físico, mas o espírito, pronto para seguir a caminhada de aprendizado e de evolução. E assim, na companhia do nosso mestre, amigo Jesus, nós agora vamos até o nosso lar, convidando essa caravana de benfeitores ali adentrarem conosco, percorrerem todos os cantos, fazer ali também uma profunda limpeza, retirando os miasmas negativos, as energias densas que por acaso ali tenham se acumulado. Nós vamos convidando os nossos queridos que convivem conosco nesse lar e vamos nos reunindo em volta do Evangelho Luz, com a presença do nosso Cristo, iluminando a todos, trazendo paz, trazendo amor, trazendo confiança, e que nós possamos trabalhar para que a atmosfera do nosso lar seja de união, de respeito e de amor. Nós pedimos agora que essa legião possa seguir conosco até o nosso local de trabalho. E ali nós pedimos que também seja feita uma proteção, uma limpeza, que haja um farol iluminando todos os ambientes, que nossos colegas, colaboradores também possam ser envolvidos, que os seus mentores possam guiá-los para os melhores caminhos, para as melhores escolhas, e que nós possamos sempre nos lembrar que são as diferenças que nos unem, que nos fazem crescer, e que somos elos, e que somente assim, unidos trabalhando em prol do bem, todos nós sairemos vitoriosos. E caso alguns de nós estejam em busca de um emprego, que nós não percamos a esperança, que não haja desânimo, pelo contrário. Que saibamos compreender esse momento, tirar dele as melhores lições e buscar, com fé, que o nosso dia certamente chegará. E voltando para a nossa casa de paz e amor, nós agora vamos voltar os nossos pensamentos às urnas, primeiro dos encarnados, onde nós trouxemos nome, ou então nos lembramos agora daqueles que precisam de uma vibração, de uma visita do Mestre Jesus, de toda a equipe médica da espiritualidade, que eles possam ser envolvidos nesse momento, atendidos em suas necessidades, que seu coração seja serenado, assim como o nosso foi aqui nesse ambiente, e que eles sintam o nosso carinho e o nosso desejo sincero de que eles serão amparados e protegidos pelo Mestre Jesus. E na urna dos desencarnados, os nossos amados que já se encontram no plano espiritual, numa nova vida, que eles também recebam o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso amor, que é eterno e que deve ser fonte de paz, de equilíbrio e de amor. E assim, de braços dados com Jesus, nós agradecemos por mais esse encontro, por esse banquete, onde nós pudemos receber tudo o que o nosso espírito precisa para seguir adiante, firme, confiante, na certeza de que Deus está conosco e não nos desampara nunca. Agradecemos o Mestre Jesus, agradecemos a espiritualidade e rogamos que sejamos capazes de manter essas boas energias conosco, por onde formos.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nós seguiremos agora com a vibração das águas. E que neste momento possamos agora fazer as vibrações para as nossas águas, mentalizando o sol, aquecendo todo o nosso planeta Terra, nossas matas, os mares, as plantações. E vamos nesse instante visualizar um imenso campo de girassóis, onde ali os irmãos caravaneiros, que aqui já se encontram desde muito cedo, começam a colher as energias dessas plantas, da terra, das raízes, e assim eles vão enviando juntamente com as nossas energias para os laboratórios espirituais, onde lá já se encontram os químicos, os farmacêuticos, toda a equipe médica que lá já está preparado para receber tudo que esses irmãos caravaneiros enviados pelo Mestre Jesus ali estão, juntamente com os pretos velhos, caboclos e índios, que das matas do Hospital Alvorada também levam todas as energias para que sejam transformadas em medicação para as nossas águas. Que cada um nesse momento mentalize seu vasilhame. Aquele que não trouxe, mentalize o filtro dos seus lares. Ou então, a água está ao lado de um enfermo, de um morador de rua, de um ser que neste momento esteja tomando um copo d'água, que possa ali também receber todos os elementos medicinais que esteja necessitado. E agradecendo ao nosso bom Deus, o nosso Pai maior e o nosso Mestre amado Jesus, que esteve sempre ali, abençoando todas essas águas. Gratidão, Mestre Jesus, e a essa equipe de caravaneiros, de médicos, todos, gratidão por tudo que recebemos em nossas águas. Que assim seja, com a graça de Deus. Já observeis as esquinas das vidas? De vossas janelas, já observeis as ruas, os lares ao vosso lado? Em cada esquina, em cada rua, em cada lar, existem um ou um grupo de pessoas que possuem suas histórias, seus valores, suas fraquezas, seus medos, suas glórias e suas vitórias. E cada uma delas deve ser respeitada e admirada, sem que a imposição e a maledicência social as rotulem, ou pior, as condenem. Olhai para além de vossas janelas, aprendeis para além de vossos portões. Descei de vossos altares grandiosos da razão e da imposição. Cada ser entre vós é um de vós, e deve ser respeitado em sua história, seus valores. Impor ideias e ideais, impor posturas, impor valores, impor a importunação e o desrespeito, são atitudes do homem covarde e egoísta. Silenciar é a atitude dos grandes. Silenciar é repensar. Silenciar é sapiência. Silenciar é respeitar. Observei através de vossas janelas, dos portões, dos vossos ideais. Observeis, aprendeis.
Todos os valores são valorosos. Entre vós, a verdade absoluta ainda é uma utopia. Assim, respeitar, valorizar é lição a ser aprendida. O caminho é longo, a tarefa requer dedicação. Observeis, escolheis, respeitei. Valorizeis ontem, hoje e sempre. Agradecidos e felizes estamos com tantos ensinamentos necessários da noite. Abastecidos estamos também com essa espiritualidade amiga que nos envolveu o tempo todo. Que possamos ser razão, sentimento e ação. Que possamos contagiar as pessoas que nos rodeiam com amor e alegria. Mestre amigo, gratidão pelos teus ensinamentos, por nos deixar caminhar esta caminhada de amor, de paz, e que estejamos sempre equilibrados para as adversidades que vierem, porque temos em Ti o caminho. Que sejamos luzes, que possamos abraçar os nossos irmãos com alegria e amor. Que assim seja. Bom, como adiantado aqui do horário, eu vou falar rapidinho sobre o Evangelho no lar, né? Que é uma prática que a gente vem falando toda semana, que é muito importante. E pegando um pouquinho o gancho do que o Ailton disse, né? O que a gente leva... O nosso lar representa muito da gente, né? Então, aquilo que a gente leva para o nosso lar é basicamente a nossa extensão. Então, que a gente possa fazer esse evangelho, levar essa energia, né, positiva, essa energia de amor, de paz, essas vibrações que só tem a nos auxiliar, né, para o seio do nosso lar, tá bom? Um outro recadinho que eu queria passar é que no próximo domingo, dia 8, vai ter o Dia das Crianças aqui no Paz e Amor. Então, é um circuito de atividades lúdicas. São 4 salas com atividades de artes, origami e jogos de tabuleiro e de chão. Então, vai ser muito legal, vai ser muito bacana. A gente também está pedindo que quem quiser doar brinquedos, né, para as crianças carentes, pode trazer, fazer essa doação. Vai ser das 9 da manhã, das 9 às 10, é uma horinha só, tá? E as crianças vão poder escolher qual atividade elas vão querer participar. A evangelização vai ser feita no corredor, porque as salas vão estar preparadas com essas atividades. E eles vão receber o passe normalmente. Então, vai ser um dia com as mesmas atividades que eles estão acostumados, mas vai ter um plus, né? Vai ter algo a mais para celebrar o Dia das Crianças, tá bom? Então, um bom final de semana. Obrigada a todos e uma boa noite. Paz e amor em Jesus.